Roberto William. Bom, eu já vou deixar na tela. Bom, tá aqui na tela, para vocês já irem vendo e tentando resolver esse exercício. Aí depois de um tempinho, aqui uns 6 minutos, 7 minutos, aí eu faço esse exercício dos dois jeitos e eu passo mais um. Aí vocês fazem de novo e assim vai. Acho que vai dar para a gente fazer uns 3 ou 4 exercícios assim. Tá? Mas eu já vou deixar a tela aí para vocês. Vou dar 10 minutos. Tá? Até as 10 para as 9, para vocês terminarem esse exercício aí. Tem a respostinha ali para vocês compararem, tá? Beleza? Fechou? Diga. Não, fechou, beleza, de boa. Ah, beleza. Então, vou pegar uma água, já volto. Enquanto isso, fiquei aqui parado. Deixa eu tirar aqui rapidinho da tela, só para chamar mais uma vez o pessoal. Vou chamar rapidão. Não, deixa eu... Não aparece na câmera. Beleza. Agora que eu já chamei 2 vezes, já tá bom. Aí eu vou deixar aqui de novo para vocês. Então, mais 8 minutinhos para vocês tentarem resolver esse daí.
E aí, como é que estão? Já terminaram? Ainda não, Carlinhos. Beleza. E agora, alguém já terminou ou ainda não? Ninguém terminou ainda? Acabei, Carlinhos. Chegou nisso? Sim. 03320. ml. Perfeito. Mais alguém terminou ou ainda estão fazendo? Carlinhos, eu fiz o meu, mas só que não deu resultado diferente do senhor. Deu 0,46. Acho que fiz alguma coisa de errado aqui. Aí eu vou esperar o senhor fazer para ver se tá. Onde é que eu errei. Beleza, beleza. Então, eu vou fazer já, tá? Quem ainda estiver fazendo, diminui o som. Diminui o som. E aí termina de fazer. Mas ainda vai poder ver a explicação. Pelo menos que seja pela fórmula. Tá, então eu vou fazer dos dois jeitos. Então a gente estava sempre fazendo. O dedinho lá pela dedução lógica, as regrinhas de 3. Como é que vai resolver isso? Bom, a gente quer que ele fique com essa concentração, né?
0,5 gramas desse cara em 1 litro. E a gente quer preparar 600 ml. Então, 0,6 litros de solução. Quanto que a gente tem que pesar desse cara? Bom, vai ficar M vezes 1 igual a 0,6 vezes 0,5. 5,3. Obrigado, é realmente isso mesmo. Metade de 0,6. 0,3 gramas. Mas ele não está 100% puro. Ele está com 65% de pureza. Vou ter que pesar mais para descontando a pureza. X. Para que ele fique 100%. Descontando a pureza, ele fique pesando 0,3 mesmo. Mais uma vez, né? Vai ficar 65. M vezes 65%, né? Ou 0,65. Igual a 0,3 vezes 100%. Do lado aqui. Porque a câmera está no meu caminho, por isso que está torto. Aí, eu passo esse para o lado de lá dividindo. E esse vem para cá, dividindo. Então, vai ficar 0,3 dividido por 0,65. Chegamos nisso, 0,4615. Gramas. Bom, na teoria, assim, a gente já chegou no final do exercício. Bom, se a gente pesar 0,46 gramas de ácido nítrico, se a gente pesar esse valor, e aí a gente jogar isso no becker, completar lá até 600 ml de água, essa solução final vai ter essa concentração ali de 0,5 gramas por litro. Tranquilo. Fácil. Só que o ácido nítrico é um líquido. Então, ele é chato de pesar. O jeito que a gente usa na prática, a gente não pesa, a gente pega um volume dele. E como que a gente faz essa continha? Usando a densidade. Então, por isso que eu dei aqui a densidade do ácido nítrico. Porque ou a gente pesa esse valor em gramas, ou a gente pega o volume do líquido, que é mais fácil. A densidade dele, massa sobre volume. Ou se continuar, vamos usar as regrinhas de 3, né? A densidade dele é 1,39 gramas por ml. Ou seja, cada 1 ml do ácido nítrico pesa 1,39 gramas. Se eu pegar 1 ml do ácido nítrico e colocar na balança, ele vai estar pesando 1,39 gramas. E eu quero pesar
0,4615 gramas. Então, quantos ml eu precisaria pegar? Essa é a ideia se a gente quisesse fazer uma regrinha de 3. Quantos ml? Não sei. Aí eu multiplico isso em x aqui. Tenho que... O volume que eu tenho que pegar desse cara é igual a... Partes. Volume vezes 1,39 é igual a 1 vezes 0,46 15. Então, esse vem para cá dividindo. Vezes 0,4615. Fazer aqui, 4615. Dá 0,4615. Dividido por 1,39 dá 0,33 ml. Nesse caso, eu só coloquei 2 casas depois da vírgula, porque não tem vidraria nenhuma lá no laboratório que a gente consiga medir volume melhor que isso. A balança mostra até 4 casas, mas nenhuma vidraria mostra nenhuma unidade melhor que isso. Então, 0,33 já é mais que suficiente para a gente conseguir medir. O que significa, mais uma vez, todas essas contas que a gente fez? Se a gente quiser preparar 600 ml de uma solução de ácido nítrico com essa concentração, para que ele tenha essa concentração, basta eu pegar 0,33 ml de ácido nítrico e jogar lá um monte d'água, em 400 ml de água, eu jogo isso lá. 0,33 ml só de ácido nítrico. Completo com até os 600 ml, né? Aí pronto, misturei. E essa solução é uma solução de ácido nítrico com essa concentração de 0,5 gramas por litro. Então, esse seria um jeito da gente fazer. Indo por regrinhas de 3. Alguém quer aproveitar e perguntar alguma coisa desse jeitinho daqui? Ou o Gilmar já conseguiu ver onde é que você tinha errado ou parado no meio do caminho? Sim, foi. Esqueci de fazer a densidade, professor. Eu parei no meio do caminho. Tranquilo. Beleza? E um outro jeito, então, da gente resolver esse mesmo exercício é usando as formulinhas. A formulinha, né, se baseia em... A gente olha a concentração, olha a unidade dela. Gramas por litro. Aí a gente decorou, né, a formulinha da concentração que está em gramas por litro, é essa daqui. Massa vezes a pureza dividido por volume. Solução. A gente quer que ele esteja a 0,5 gramas por litro. Ficou feio, mas... 5 ficou feio. A massa é o que eu quero pesar.
A pureza dele é 65%. 65 dividido por 100, é isso. E o volume é 600 ml. Mas que eu não trabalho em ml, né? Eu trabalho em litros. Ali eu converto direto, mas aqui eu faço por partes. Então eu coloco esses dados aqui na fórmula. Então, aqui é 0,5, a massa eu não sei, é o que eu quero pesar. A pureza dessa substância é 65% e o volume de solução é 0,6 litros. Então, vou lá. 0,5 vezes 0,6 dividido por 0,65. Eu chego em 0,4615. Vou fazer a conta aqui para vocês acreditarem. 0,5 vezes 0,6 dividido por 0,65. 0,4615. Beleza. Então é isso que eu tenho que pesar do líquido. Mais uma vez, para reforçar e lembrar vocês, pesar líquidos é difícil. É mais fácil a gente usar a densidade para saber quantos ml eu precisaria pegar dele, ao invés de ter que pesar. Então, para isso, eu uso a densidade do líquido, que eu dei, 1,39. Então, a partir da densidade, consigo converter a massa. Vou até colocar aqui. Densidade do ácido nítrico, HNO3, é igual a massa de ácido nítrico por volume de ácido nítrico. Só para vocês não verem que é massa dividido por volume, mas aqui é a massa do soluto, cara, que a gente quer dissolver, e aqui é o volume da solução, o volume total. Então, só para mostrar que isso é só do composto, só do ácido nítrico. A forma de a gente converter a massa para volume dele. Então, aí eu vou 1,65. A massa é isso que eu quero pesar dele, só que eu não vou pesar, né? Eu vou pegar ele em volume. Então, volume de ácido nítrico vai ser igual a 0,4615 dividido por 1,39. Eu errando aqui. Viu só? Eu não ia tirar 10 na prova. Errando o valor aqui. Aí eu faço essa continha, que é essa mesma conta daqui, né? Dessa vez eu não vou fazer na calculadora. Só acreditem, 0,33 ml. Alguma dúvida disso daqui, gente?
Não? Nenhuma dúvida? De boa mesmo? Boa, vamos praticar. Tem que Então praticar, hein, Carlinhos? Vamos pro próximo. Carlinhos, manda mais uma para nós aí. Estou escrevendo já. Peraí, rapidão, gente. Vou mudar só esse dado aqui, ó. Pronto. Podem começar já a fazer. Aqui está a resposta já, tá? Para vocês compararem. E aí está o exercício, todos os dados. Se vocês tivessem que preparar esse cara, quanto que vocês iam ter que pegar do ácido nítrico? Vou deixar isso salvo como exercício 3. Bora lá. 10 minutinhos para fazer esse também. Deixa um pouquinho pra mim aí. Tarde demais. Tá no fim já. Vou me mutar. Depois desse exemplo aí, eu vou passar para vocês um exercício que vocês poderiam ter feito nessa época, agora da pandemia, ou que ainda podem fazer.
Se algum de vocês já tiver terminado isso daí e não quiser ficar de bobeira, já pode aproveitar nessa hora mesmo, enquanto outros estão terminando, enquanto a gente está esperando esses mais 6 minutos, para vocês pegarem a lista mesmo, irem resolvendo alguma coisa. Beleza, gente? Posso fazer já? Pode sim. Alguém não chegou nisso daí? Toma um minutinho só, Carlinhos. Beleza.
Então, beleza. Agora foram uns 10 minutos já. Manda bala, Jorge. Bom, a partir de agora eu só vou fazer do jeito da fórmula, tá? Só para não demorar muito, para poder passar mais, para vocês irem treinando mais. Então, como é que a gente resolve esse cara daqui? Ah, não. É que como esse é com mol por litro, eu vou fazer dos dois ainda. Esse é o último que eu vou fazer dos dois jeitos. Então, eu quero preparar uma solução, para que ela tenha aquela concentração. 0,5 mols por litro. Problema, né? Todas as continhas que a gente estava fazendo era com gramas. Hoje, né? Esses exemplos de hoje. Tudo era com gramas. Qual que é a diferença? Bom, usando a massa molecular da substância, é um jeito que eu tenho de transformar gramas para mol. Ou, no caso, mol para grama. Vocês fizeram a continha da massa molecular desse cara? Sessenta e três. Opa. 63 gramas por mol. Beleza. Então, esse aqui é o jeito que a gente tem para converter gramas para mol. De usar na nossa regrinha de 3. Como assim? Ah, vamos lá. — 63 gramas desse cara são 1 mol desse cara. Meio mol, então, são X gramas. Só dividir por 2, eu acho que não precisa de calculadora. Dá quanto aqui? 31,5. Isso mesmo. Ou seja, a gente modifica o exercício, né? Só que ao invés de a gente preparar uma solução com essa concentração, a gente usa esse dado aqui. 31,5 gramas por litro. Que é a mesma coisa. Por isso que eu converti. 31,5 gramas por litro. Aí eu faço tudo que eu estava fazendo até agora. Como é que era mesmo? Olha, eu quero preparar uma solução que em cada litro eu tenha 31,5 gramas do ácido nítrico. Eu quero preparar 600 ml. Então, tem que pegar X dele.
X vai ser 31,5 vezes 0,6. X dá 1,5 vezes 0,6. 18,9. Bom, basta eu pegar 18,9 gramas do ácido nítrico. Mas o ácido nítrico está impuro. Então, aí a gente fez a continha. Uma pureza, regra de 3. X para 100%. Vai fazendo essa continha. Vai colocando direto o valor. Dá 29,0769. Gramas. Só que o ácido nítrico é um líquido. E líquidos são difíceis de pesar. Então, a gente vai pegar ele em volume. Como é que a gente faz para transformar massa para volume de uma mesma substância? Usando a densidade. Aí a gente pega o dado que eu dei de novo. 1,39. 1,39 gramas de ácido nítrico medem 1 ml. E 29,0769. Medem X. O X aqui, né, que é o volume, vai dar esse valor dividido por 1,39. Tem a conta. Dá 21. É que eu errei na hora de eu iniciar as contas. Eu fiz com 65. Aí já deu erro. Eu fui da cabeça, assim. Eu lembrava que era 60 alguma coisa. Aí eu coloquei 65. Mas era 62. Então, beleza. Esse é um jeito. 20,9 ml. Ou seja, se a gente pegar 21 ml de ácido nítrico e jogar em 300 ml de água, a gente joga esses 21 ml do ácido nítrico. E aí a gente completa até 600 ml. Essa solução que a gente vai ter no final vai estar com a concentração de 0,5 mol por litro. Super simples. E é uma coisa comum da gente fazer no laboratório, preparar uma soluçãozinha dessas, de ácido, a partir do ácido nosso concentrado, né, que é esse cara daqui. É um jeito, é uma continha normal que a gente podia fazer. O outro jeito é usando a fórmula.
né? Mas para a gente usar a fórmula, a gente tem que saber que fórmula que vai usar. É só a gente ver qual que é a concentração que a gente quer que esteja. 0,5 mol por litro. Qual que é a formulinha que usa mol por litro? É a molaridade. A fórmula da molaridade é concentração em quantidade de matéria é igual a massa vezes a pureza dividido pela massa molecular vezes o volume. A concentração é 0,5 mol por litro que eu quero preparar. A massa é o que eu quero saber, quanto que eu tenho que pesar. Pureza é 65%. A massa molecular do ácido nítrico é 63 gramas por mol. E eu quero preparar 600 ml. Que são 0,6 litros. Tá. Aí eu coloco todos esses dados na formulinha. 0,5. Massa que eu quero saber, vezes a pureza. Dividido pela massa molecular, vezes o volume. E faço a continha. 0,5 vezes 63 vezes 0,6 dividido por 0,65. Fazendo a conta aqui na calculadora. De 9,0769 gramas. Não acredito. Vou fazer aqui. 0,5 vezes 63 vezes 0,6 dividido por 0,65. Tá certo, 29,0769 gramas. Só que eu não peso líquidos, né? Eu meço o volume deles. Então, vamos converter. Densidade. O ácido nítrico é 1,39. A massa é esse valor. Dividido por volume. Então, o volume vai ser esse valor. 9,0769 dividido por 1,39. Vinte e 29,0769 dividido por 1,39. 20,92. 20,9. Beleza, isso aí. E esse exercício foi de boa também?
Deu para pegar, Carlinhos. Tá tranquilo. Então, o último para a gente fechar hoje, vamos colocar uma situação da vida real, que a gente podia ter feito, né, no começo dessa pandemia. Mas a gente ainda pode fazer. Tá, os dois exercícios aqui que a gente acabou de fazer. O que a gente tem usado bastante desde março? Que substância? Olha tudo. Substâncias que a gente tem usado desde o final de março. Bastantão. Que a gente usa ainda hoje. Que na entrada de todos os estabelecimentos precisa ter. Álcool? É. Ainda. Álcool, solução de álcool. Apesar dela ser em gel, vamos fingir que ela é um líquido, tá? Que ela foi preparada na água. É uma coisa que serviria também. A gente poderia preparar isso em uma solução líquida. O único problema da solução líquida é que é molhada, né? Aí a gente tem que secar. Só por isso. Senão a gente usaria líquido. E serve também. Serve para esterilizar também. Então vamos criar uma situação da vida real. Imaginem vocês. Então, você quer pegar uma solução de etanol para matar o coronavírus. Aí a gente quer preparar 2 litros de solução de etanol, né? Tem a concentração de 700 gramas por litro. Esses 700 gramas por litro é a concentração que precisa ter o etanol para que ele tenha esse efeito, né, de agente esterilizante. Para que ele tenha esse poder de esterilizar, de acabar com micro-organismos, ele tem que estar nessa concentração. Ele não pode ser totalmente puro, e ele não pode ser diluído. Tem que estar por volta, né, dessa concentração. Então, vocês querem preparar 2 litros de etanol com essa concentração. O etanol que a gente tem nosso etanol puro, ele não está puro. Né? Ele tem a pureza, o etanol que a gente encontra, por exemplo, o etanol do posto de combustível, ele tem pureza de 96%. Então é a partir dele que a gente vai preparar.
A densidade do etanol, 0,8 gramas por mililitro. Eu não fiz a pergunta, né? Quanto vamos precisar usar de etanol para preparar essa solução, esses 2 litros? Então é isso aí. Quanto que a gente ia precisar pegar? Para finalizar hoje. Vou fazer a continha aqui também, junto com vocês. E alguém já fez? Opa. Carlinho, deu 1,822 ml. Isso. 1.823 ml. Fácil, né? Na moral, falando para vocês, já atrapalhando enquanto vocês fazem, é só prática. Se a gente exercitar, vai ficar fácil de fazer. Se a gente não fizer exercício, vai ser fácil de esquecer. Aí na hora que a gente for usar, tipo numa prova prática, na aula de laboratório, ou até se a gente precisar no nosso dia a dia, vai ficar difícil. Não é difícil uma coisa dessas. Só é difícil se a gente não treinar.
Enquanto vocês fazem aí, eu vou fazer aqui em silêncio, tá? Continuem fazendo vocês aí, só para poder dar esses 5 minutos.
E aí, gente? Conseguiram chegar no valor? Sim. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, a gente poderia fazer hoje. Assim, a gente pega 1 litro e 823, 1.823 ml de álcool do posto de gasolina, e a gente completa, até isso dá 2 litros, com água destilada. Ou água da torneira mesmo, não tem problema. A gente fazendo essa mistura, essa solução, ela vai ter essa concentração aí de etanol, que vai ser esterilizante. Então, a gente pode usar isso para esterilizar superfícies. A gente pode colocar isso dentro de um borrifadorzinho e a gente fazer isso na nossa casa. Usar isso para esterilizar um teclado, esterilizar a sola de sapato que seja. Jogar na cara do outro para matar o Covid. Pronto. A gente pode criar isso até hoje. E é uma coisa útil, que a gente precisou fazer isso no laboratório para criar o álcool em gel lá no laboratório. A gente fez um pouquinho diferente, né, que é a parte do gel, mas a conta é simples assim. Então, é uma coisa que a gente usa na vida real. E não é tão difícil. Era mais para mostrar um exercício, um exemplo de vida real mesmo, uma situação que a gente poderia encontrar. Que a gente usou, né, um soluto líquido, o etanol. Mas é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está em dúvida alguma coisa? Não? Não? Que agora vocês já são capazes de resolver aquela lista que já está na tarefinha de vocês. Antes de parar de gravar, só vou mostrar, né? Para quem usa no aplicativo, no celular, está lá embaixo, onde está escrito atribuições. Mas para quem usa no computador ou no navegador, está aqui na parte de tarefas. Vocês entram na sala de vocês. E aqui já vai ter para vocês a lista de exercícios. Aí vocês vão entrar ali na lista e vai ter a opçãozinha aqui de vocês me enviarem. Aí vocês anexam lá, tira foto, né? Anexa e pronto. Aí eu dou a nota para vocês. E vai lá, dou 10 aqui assim e já devolvo lá para vocês. Fechou? Beleza, Carlinhos?